Quero compartilhar com você a mensagem, uma pergunta de Gênesis, de onde você vem. Mas antes de eu perguntar para você de onde você vem, eu quero fazer uma pergunta: o que você fez com a mensagem de domingo passado? Domingo passado, eu preguei aquela pergunta que Deus fez para Adão: Adão, onde você está? Compartilhei com os irmãos que antes do pecado, Adão estava num lugar em perfeita, completa harmonia com Deus, com seu amor, com a vontade de Deus, onde ele recebia Deus, onde ele conversava com Deus e demonstrava que tinha uma relação perfeita com o Senhor. Só que veio um ataque furioso da parte de Satanás, através da serpente. Esse ataque fez com que aquilo que era normal antes do pecado, por exemplo, ter comunhão com Deus, não se esconder de Deus, estar nu, não era um problema, a confiança em Deus, era tudo perfeito. Mas com um ataque, o homem se envergonhou, o homem se escondeu, o homem fugiu da presença de Deus, o homem começou a acusar a Deus, a sua esposa, a esposa começou a acusar a serpente, e houve então uma transformação para pior no jardim, ao ponto de Deus ter que expulsar eles do jardim. Depois eu compartilhei com vocês e perguntei para vocês, e disse que nós deveríamos nos lembrar de onde nós caímos, nós deveríamos retornar e ter uma perspectiva da vida dentro de uma perspectiva de Deus. Que não é saudável você ter uma perspectiva da vida de Deus e do outro através de uma perspectiva humana. Isso vai trazer problema para mim e para você. Então a gente precisa ver as coisas do ponto de vista de Deus. E eu quero dar sequência então a essa série de mensagens sobre perguntas. Por que essa série de mensagens sobre perguntas? Porque todo discípulo de Jesus precisa saber responder essa pergunta: onde você está? E a pergunta de hoje: de onde você vem? Onde você está e de onde você vem. Eu quero perguntar então para você: de onde você vem? Eu venho do Rio de Janeiro, há 22 anos atrás. Esse ano eu completo 22 anos que eu estou morando em Santa Catarina. De onde você vem? Quem não é aqui de Santa Catarina, veio de onde? Vamos lá. Minas Gerais, Manaus, Paraná, São Paulo. Quem mais aí veio de onde? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tchê. Então, só que eu não quero saber, agora eu não quero mais saber de onde você veio, já sei agora de onde você veio, mas não é esse de onde você veio, de qual cidade, de qual estado, que Deus fez essa pergunta para Agar. Então vamos ler o texto. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, e eu queria então estar compartilhando com você essa mensagem que todo discípulo precisa responder: de onde você vem. Essa é um relato, é uma história bem interessante. Que eu queria compartilhar com você. Então acompanhe a leitura, Gênesis capítulo 16. Diz assim o texto. O título aqui da minha Bíblia é o nascimento de Ismael. Tá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos
que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar, ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida, terá um filho e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. O nome aqui ainda é Sarai, o nome aqui ainda é Abrão, porque Deus ainda não havia mudado o nome deles. E é interessante, primeiro a gente entender, antes de responder essa pergunta, onde você está, a gente entender o contexto, essa história que estava acontecendo com Abrão e com Sarai. A característica as atitudes de Abrão, de Sarai e de Agar, muitas vezes se parece com as atitudes minhas e suas. Aqui nós estamos vendo uma situação onde Deus, há algum tempo atrás, havia dado a Abrão uma promessa de que Deus daria um filho para ele, e daria um filho por meio de Sarai, a mulher dele. E aqui nós estamos vendo a situação complicada em que esses personagens começaram então a experimentar o que é desobedecer a Deus. O que é viver fora daquilo que Deus havia prometido que faria. Nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é algo que nós devemos fazer para lembrar o quê? A morte de Jesus, e fazer isso até quando? Até que Ele volte. Então a lembrança da morte, a lembrança da volta de Jesus, são coisas que nós precisamos ficar atentos todos os dias. Mas nessa cena aqui, Abrão, Sarai, simplesmente esqueceram. Eles esqueceram, ou desobedeceram, ou não creram naquilo que Deus havia dito a respeito deles. E olha que coisa interessante, vamos pegar o comportamento de Sarai. Sarai culpou a Deus, culpou Abrão.
Sarai, ela não esperou, ela se precipitou, porque ela tinha uma promessa da parte de Deus, essa promessa ia se cumprir. Se lembra de um outro personagem que descumpriu a vontade de Deus nos 49 minutos do segundo tempo? Vocês se lembram? Por causa dessa precipitação dele, ele perdeu o reinado. Se lembra quem foi? Saul. Saul não tinha que sacrificar nada, ele tinha que esperar. Só que passou os 45 do primeiro tempo e não aconteceu nada, passou os 45 do segundo tempo, não aconteceu nada. Quando o profeta estava chegando, se ele esperasse um pouco mais, ele foi e sacrificou, e o profeta, quando chegou, falou: o que você fez, cara? E aqui, Sarai culpou a Deus, ela se precipitou, a ansiedade dela de resolver um problema fez com que ela desse uma ajuda para Deus. Eu vou dar uma forcinha para Deus. Parece que Deus esqueceu do que Ele disse, então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ela foi dar uma sugestão que culturalmente era aceita. Ela pega então, oferece para o seu marido a sua serva egípcia, para que ele pudesse suscitar filhos através dela. Depois disso, aconteceu um fato antes, mas depois o que Sarai fez? Humilhou o quanto pôde Agar. Até que Agar não conseguisse mais suportar viver no lugar onde ela estava vivendo. O que ela fez? Agar vai embora. Sarai, então, que deu mais atenção à cultura dela, que deu mais atenção ao que era normal naquela cultura, não obedeceu ao que Deus havia dito. Mas pior do que Sarai foi Abrão. Deus falou diretamente com Abrão que ele teria um filho através de Sarai. E o cara foi tremendamente passivo. Um posicionamento de homem frouxo. Espera aí, pastor, mas Abrão não é o pai de uma grande nação? É. Por isso que Deus nunca deixou de relatar as falhas de nenhum servo dele que ele usou. Mas aqui o que Abrão fez? Ele, primeiro, os homens aqui talvez até se identifiquem com isso, mesmo que vocês queiram me apedrejar, mas o homem que fez? Se distanciou do problema. Existia um problema, Adão se distanciou do problema. Abrão recebe uma sugestão de Sarai, e o cara, o que ele faz? Ele aceita. Deus tinha falado com ele, Deus tinha dado uma promessa para ele que ele teria um filho. Se ele esperasse um pouco mais, 13 anos, ele teria um filho com a sua mulher. Ao invés disso, ao invés dele assumir o posicionamento dele, ele concorda. Tirou proveito, né? Se aproveitou da situação. Foi insensato. E qual a resposta que ele dá? Essa aqui é uma resposta assim do cara que não quer se comprometer com nada. É uma resposta que, quando o homem não quer responsabilidade com nada, ele dá essa resposta. Olha a resposta que Adão deu: faça o que melhor lhe parecer. Foi isso que Abrão fez. Consegue perceber isso? Agora olha o comportamento de Agar. Agar era uma serva egípcia. Provavelmente,
servir Abrão, servir Sara, na posição que Abrão já tinha, devia ser uma coisa, é um privilégio. É um privilégio. Agar, então, está ali, ela recebe ordem, ela cumpre a ordem, ela fica grávida. Quando ela consegue ficar grávida, ela muda. Ela passa a desenvolver um orgulho, uma prepotência. Ela passou a tratar a Sarai com desprezo. Era serva dela, ou melhor, era a senhora dela. Ela era uma serva. Mas como naquela época a gravidez era uma coisa assim, muito importante para a mulher, não estou dizendo que hoje não seja, tá? Mas naquele contexto, Agar então fica grávida e ela muda o seu comportamento, a atitude prepotente, a atitude de orgulho, de arrogância, e ela começa a olhar então para Sarai e começa então a desprezar a quem ela deveria honrar. Essa é a cena, são esses três personagens, é isso que acontece. Eu não sei, eu sei na minha vida, sei na vida da minha família, alguns momentos que Deus diz que ia fazer uma coisa, e a gente vai lá e dá uma ajudinha para Deus e a gente se prejudica. Sabe qual foi o prejuízo dessa arrogância de Agar? Sabe qual foi o prejuízo dessa prepotência de Agar, desse orgulho de Agar? A descendência de Ismael. A gente olha para alguns povos hoje, para os povos árabes, por exemplo, e a gente vê como que as coisas que a gente vê o povo fazendo de um modo geral, não estou aqui fazendo nenhum tipo de discriminação, mas a gente vê algumas coisas, povo duro, dura cerviz, é descendente de Ismael. Porque Sarai não resolveu um problema dela, um problema emocional dela, um problema que ela não quis encarar de frente. Ela foi dar uma ajuda para Deus e Deus teve que cuidar. E isso gerou Ismael. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é o único capaz de pegar as coisas erradas que a gente faz e de alguma forma transformar isso para o bem daqueles que amam Ele. E aí então o que acontece? Nessa situação, por causa dessa dor de Sarai, de não poder ter filhos, de ficar naquela situação que ela estava vivendo, ela se precipita e cria uma situação totalmente complicada na vida de todos. Sabe quando uma pessoa não quer resolver o seu problema? E o problema, porque ela não quer encarar o problema, não quer encarar a situação, não quer encarar o seu pecado, não quer encarar, e acaba trazendo o problema para um monte de gente. É isso que acontece. Mas como Deus, como a própria Agar diz, como Deus é um Deus que nos vê, Agar não suportou. A arrogância dela fez com que despertou no coração de Sarai a raiva, ódio, seja lá o que for, e Sarai perseguiu tanto a Agar. Agar não suportou, e o que Agar fez? Foge. Conhece alguém assim? Conhece alguém que não aguenta? Que não suporta? Hoje nós temos gerações aí, as gerações mais recentes, frágeis. Não aguenta uma dor, uma crítica, não aguenta a pressão. Nós temos pessoas mais idosas, eu estou com 56 anos, pessoas com um pouco menos da idade que eu tenho, um pouco mais da idade que eu tenho, que também não estão conseguindo lidar com as suas dores emocionais. E tratam os outros numa perspectiva da sua dor, numa perspectiva do que aconteceu com ela, numa perspectiva de passado.
e não numa perspectiva de Deus de transformação. Aí quando ela está no deserto, do lado de uma fonte, de um poço, isso faz lembrar a gente quando Jesus estava passando para Samaria, para num poço, ele encontra a mulher samaritana, e a mulher samaritana tem um encontro com Jesus. Agar estava num poço, estava num local deserto, e ali Agar tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus transforma a vida de Agar. Agora tem um detalhe. Vamos voltar lá para o texto, para a gente poder ver essa partezinha final. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Vamos voltar lá para o texto. A partir do versículo 11. Diz assim. Deixa eu só voltar aqui uma página. Um pouquinho antes, tá, irmão? Versículo 9. Versículo 8. Perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Como a gente leu o texto todo, qual das duas perguntas Agar respondeu? Você se lembra? Ela só conseguiu responder a primeira pergunta, de onde ela vinha. Sabe por que ela não respondeu a segunda? Porque não tinha esperança. Para onde que eu vou? Ela está desesperada. Deus está perguntando através do anjo, de onde você vem, Agar? Ela responde, vou ler. Para onde você vai? Ela não consegue responder. Porque ela não tem esperança, por causa do seu sofrimento. Então diz o texto assim, continuando. Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha mulher. E aqui é uma coisa interessante para a gente aprender com essa resposta de Sarai, ou melhor, de Agar. Ela podia inventar uma história. Não é assim que às vezes as pessoas fazem, elas não querem se abrir, elas não querem enfrentar o problema, elas não querem falar a respeito do que está consumindo a vida dela, os relacionamentos dela. É uma dor emocional que a pessoa não tem coragem de falar sobre ela, podia inventar uma história. Mas Agar, diante do anjo, não inventa história. Ela fala, eu estou fugindo da minha senhora, Sarai. Por isso que eu estou aqui no deserto. Eu podia acrescentar a esse diálogo algumas coisas, mais ou menos assim, não deu mais, eu pisei na bola com ela, ela me deu uma ordem, eu cumpri, eu fiquei grávida, em vez de eu honrar a minha senhora, eu comecei então a me achar melhor do que ela. E aí ela então, com a aprovação de Abrão, ela começou então a me infernizar a vida. Eu não aguentei, eu fugi, por isso que eu estou aqui. E aí então o anjo diz assim para ela, olha, para mim é uma das ordens mais difíceis de serem obedecidas. O anjo diz para ela assim, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Você está entendendo isso? Já não aguentava mais a dor da pressão que Sarai fez. Mas quando você lembra assim, o que acontece com aqueles que se exaltam? O que acontece com aqueles que se exaltam? Os que se exaltam serão humilhados. Os que se humilham diante da potente mão de Deus serão exaltados.
Agora deixa eu voltar para a tua história, para a história da tua vida. De onde você veio? Com certeza você não vem do tempo de Abrão e de Sarai. Mas de onde você vem? Qual é a dor que você está vivendo? De onde você vem? Qual foi o problema que aconteceu na sua vida? De onde você vem? Qual é a dor que está consumindo você, seu coração, seus relacionamentos? De onde você vem? Qual é o problema? É isso que você precisa responder hoje. Diante de Deus, não é diante de mim, é diante de Deus. Porque se você não responder a verdade para Deus, e a sua verdade pode ser: eu venho de um relacionamento quebrado, estragado, eu venho de um lugar que eu sinto ódio por aquela pessoa, eu venho de um lugar que eu não quero ver aquela pessoa nem pintada, eu venho de um lugar que eu fui abusado na infância, eu venho de um lugar, eu não sei qual é o problema que você está vivendo ou que você viveu. Mas pode ser o problema que está tirando a tua vida total do equilíbrio, da vontade de Deus. E isso pode estar causando muita dor em você. E isso pode estar causando muita dor nas outras pessoas. Olha o que aconteceu com Agar. Ela ficou grávida, era uma coisa boa. Acontece que o orgulho de não se sujeitar, o orgulho de não perdoar, o orgulho de não se colocar diante de Deus, causou uma série de problemas que hoje, até hoje, os descendentes de Ismael são exatamente o que Deus relata aqui. E eu achei interessante a descrição. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Eu tenho 56 anos de idade. Desde o primeiro dia que eu tive alguma consciência de mundo fora de Volta Redonda e de Barra Mansa, onde eu cresci, eu comecei a pensar no mundo árabe, por exemplo, no mundo de lá. Sempre ouvi que aquilo lá sempre tem confusão, sempre tem confusão, sempre tem confusão lá. Descendentes de Ismael. Agora eu vou perguntar de novo: qual é a dor que você não está enfrentando? Qual é o problema que você vem arrastando o tempo todo e você não prospera espiritualmente porque falta perdão? É isso que está acontecendo. E ainda vou dizer mais: não é de repente uma coisa que você fez, mas uma coisa que fizeram com você. E a resposta do anjo para Agar foi assim: ó, tudo bem, você veio de toda essa circunstância aí, agora você volta para lá, volta para sua senhora. Como é que é? Eu fui orgulhosa, eu desprezei Sarai, agora o anjo você quer que eu volte para lá de novo e eu me sujeite a ela? É isso? É isso? Quantos, você que está aqui não, porque você está aqui, mas você que está ouvindo ou vai ouvir essa mensagem depois pela internet, quantos abandonaram a igreja porque foi ferido por pastor, porque foi ferido por um irmão, porque não conseguiu aguentar as coisas que aguentaram, talvez tenha sido humilhado por alguém, e está vivendo uma vida hoje, e o anjo se aparecesse, se já não apareceu um anjo através, de um modo figurativo, e já disse: volta para a igreja de onde você saiu, se humilha diante dos irmãos que te ofenderam, volta para lá. E muita gente não volta por causa do orgulho, da prepotência, e ficam sofrendo, e vão continuar sofrendo. Eu sei que não foi fácil para Agar, não foi fácil para Agar. Não é fácil para ninguém.
Não é fácil para ninguém encarar a realidade da vida. Mas o que Deus está dando aqui a Agar, sabe o que é? A restauração. Deus está dando aqui para Agar uma nova oportunidade. Deus está dando aqui para Agar, para ela se reconciliar novamente. E aí Deus então, ao se revelar para ela pôde então afirmar, como é que é? Deixa eu ver aqui para falar certo o nome. Beer Lahai Roi. É o lugar o nome que ela deu ao lugar onde ela pôde afirmar: Deus, o Deus que me vê. O Deus que me vê. Eu não sei pelo que você chora. Eu não sei pelo que você está vivendo. Eu não conheço detalhes da vida de muitos de vocês. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos vê. É um Deus que olha para cada um de nós. É um Deus que entende a dor de cada um de nós. E é um Deus que quer que a gente volte para Ele, que a gente volte a se sujeitar e a se submeter à vontade dEle. Esse é o Deus que nos vê. Esse é o Deus que nos ama. Deus nos vê nos momentos mais terríveis da nossa história. Se eu abrisse aqui para vocês, vários irmãos aqui e irmãs teriam histórias para contar do poder de Deus, do mover de Deus em dias sombrios, em dias difíceis. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que olha para o seu coração, olha para o meu coração, e Ele nos vê sem qualquer tipo de barreira. Porque Ele é soberano. E essa atitude de Agar, a atitude de orgulho, de prepotência de Agar, de humilhar a sua senhora, levou ela para um estado de desespero. O que faz uma pessoa sair sozinha de um lugar onde ela tinha tudo e ir para um deserto? O que faz uma pessoa fazer isso? Desespero. O que faz com um homem como Abrão, um homem como Sarai, dá mais prioridade à questão cultural do que o que Deus disse que era para fazer? O que leva uma pessoa a fazer isso? Consegue entender? Não sou eu que estou dizendo. Havia uma promessa da parte de Deus. E há muitas promessas da parte de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Há muitas promessas de Deus, de amor, de prosperidade, de trazer você a um nível de espiritualidade maior e melhor do que você está vivendo hoje. Só tem uma coisa. Os discípulos de Jesus têm que passar pelo processo de 3 atitudes para poder então vivenciar essa transformação, vivenciar essa cura, vivenciar esse novo tempo, essa nova oportunidade que Deus estava dando para Agar. Esse Deus que nos vê é o Deus que faz com que a gente encare a nossa realidade verdadeiramente com coragem, entendendo que Deus está conosco e que por maior que seja a nossa dor e o nosso sofrimento, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, foi o que Jesus disse. Então não importa o que está acontecendo na sua vida, é forte, é doloroso, está acontecendo tudo de uma vez só, você não esperava, te pegou de surpresa.
Deus está te vendo. Entenda isso, Deus está te vendo. Só que você hoje, como discípulo de Jesus, você precisa fazer 3 coisas. Porque se você não fizer essas 3 coisas, você não vai conseguir sair de onde você está. Não importa se você se sente bem onde você está, você não vai crescer, você vai ficar estagnado. 3 coisas que Jesus pediu aos seus discípulos. A primeira coisa, negue-se a si mesmo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim aqui, ó. Negar-se a si mesmo não é você negar os seus sentimentos. Dor é dor, raiva é raiva, angústia é angústia, ansiedade é ansiedade. Não é negar. Negar-se a si mesmo não é negar o que você sente. Ok? Negar-se a si mesmo não é você abrir mão da felicidade, não é você abrir mão da prosperidade. Negar-se a si mesmo não é você abrir mão do seu intelecto, do que você crê, das coisas que você aprendeu. Não é isso. Negar-se a si mesmo é você abrir mão da autossoberania sobre sua vida. Quando o anjo fala para Agar, ó, volta para sua senhora e sujeite-se a ela, porque quando Agar resolveu governar a sua própria vida, ela não suportou e ela teve que fugir para o deserto e não deu certo. Então você precisa, e eu preciso, negar a nós mesmos. E negar a si mesmo é você negar a tua autossuficiência, a tua autossoberania. É você abrir mão de governar a sua vida. E você governar a sua vida através de Cristo. E para governar a vida através de Cristo, tem que ser obedecendo a palavra. Agar precisava obedecer. Volte, Agar. Agar precisava voltar. E voltou. Agar, volte e sujeite-se à pessoa que você ofendeu, Agar. E ela voltou e ela se sujeitou. Meu irmão, minha irmã, você é discípulo de Jesus. Você quer crescer em Cristo Jesus. Você quer compreender a mensagem de Jesus. Você que quer ser semelhante a Jesus e você que quer servir Jesus, você precisa negar a si mesmo. E negar a si mesmo é abrir mão da sua autossoberania. Em outras palavras, é como se você não conhecesse você nesse sentido. Essa pessoa morta, essa pessoa que estava em delitos e pecados, a pessoa da carne, esquece. Você tem que viver Cristo. Negar-se a si mesmo é negar a sua autossuficiência, seu autogoverno, a sua autossoberania. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, pode te levar para um deserto, como levou Agar. Sair de onde Agar estava e ir para o deserto foi uma decisão dela, pessoal, como que ela, governando a sua própria vida, foi para um deserto. Deu errado. A segunda coisa que você tem que fazer, tome a sua cruz todos os dias. Quem carregava a cruz na época de Jesus? Quem é que carregava as cruzes na época de Jesus? Você se lembra? Quem era? Imagine se nós agora fizéssemos lá um teletransportar para a época de Jesus e nós estivéssemos lá observando e via uma pessoa carregando uma cruz. O que você ia dizer a respeito dessa pessoa? Uau! Eu não consigo fazer pergunta correta, né? Só pode ser. Hã? É um bandido, é um cara que está morto. É um cara que está morto. Se na época de Jesus você visse alguém na rua carregando sua própria cruz, esse cara estava morto. Ele está caminhando para ser crucificado.
Carregar a sua cruz é você dizer assim: eu morro para mim e vivo para Cristo. Consegue entender isso? Carregar a sua cruz, meu irmão, não é você ter um problema crônico na sua vida e você chega, essa é a minha cruz. Não é não. A cruz é morte. E tanto o negar-se a si mesmo como carregar a sua cruz, está no sentido de que você morreu. Você foi crucificado com Cristo. Vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vive numa pessoa? Vamos lá, me responda. Como Cristo pode viver numa pessoa? Vamos lá, pergunta difícil. Como é que Cristo vive numa pessoa? Paulo falou, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Como pode ser um negócio desse? Como é que Cristo vive em você? Através do Espírito Santo. Como isso acontece? Aceitei Jesus como Senhor e Salvador, então a partir de agora, Jesus vive em mim. E como é que outras pessoas vão identificar que Jesus vive em mim? Transformação, mas deixa eu dizer uma coisa mais simples ainda. Toda vez que você entende que é uma pessoa morta para este mundo, para os teus desejos, para a tua vontade, e você obedece a Deus, Cristo vive. Consegue entender isso? Você amanheceu amanhã, dia 14. Antes de você sair da cama, alguém da família foi lá conversar contigo. Aí você ficou chateado, sei lá, alguma coisa aconteceu. Aí você vai se lembrar. Se eu pequei agora, então foi eu que vivi, e não Cristo. Se eu obedeci, é porque Cristo viveu através de mim. Todo ato de obediência a Deus é uma expressão de que Jesus está vivendo em mim. E todo ato de desobediência a Deus é uma expressão de que eu estou no governo da minha vida. Então, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, são exigências que o nosso Mestre Jesus Cristo diz para aqueles que são filhos. E se nós fizermos isso, a gente consegue superar as coisas dessa vida. Agora, você imaginou Agar voltando para Sarai e Agar se sujeitando a Sarai? Em obediência a Deus, o que ela está fazendo? Negando a si mesmo e morrendo para ela. Mas como que ela conseguiu morrer para ela? Obedecendo. O ato de obediência a Deus traz vida, traz alegria, traz paz, amor. A terceira e última coisa, e aí eu vou terminar. Perca sua vida por amor a Cristo. O que é perder a vida por amor a Cristo? Isso é quando os missionários vão lá para os países, a Coreia do Norte, China e outros países países árabes, que é proibido pregar o evangelho. Então, se a pessoa aceitou ser missionário, vai para lá e ela morre, aí significa então que ela morreu por Cristo. Mas e aqui no Brasil? O que é morrer? Oi? Não negar a Cristo. Como é que a gente não nega a Cristo? Obedecendo. Quando você obedece a Cristo, você não está negando a Cristo, você está obedecendo.
Não tem como se sujeitar a Deus sem obediência. Não é uma coisa intelectual. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É quando você abre mão de você. É quando você perde. Essa matemática é a matemática divina. Você que tem que pedir perdão para uma pessoa, por exemplo. Você tem que ir lá se humilhar diante de uma pessoa que você ofendeu. Você se sujeitar a ela. É perder sua vida. Porque o que a sua vida, o que o homem orgulhoso faria? Quem? Eu? Se quiser que venha aqui até mim. Eu sou um homem de palavra. Eu não vou perdoar, não. Eu disse que não vou e não vou. Aí a pessoa acha que está ganhando a vida dela. Mas do ponto de vista de Cristo, ela está perdendo. Agora, quando você se humilha, quando você pede perdão, ou quando é ao contrário, uma pessoa te ofende. Não foi você que ofendeu, uma pessoa te ofende. Eu quero encerrar contando uma história. Ontem um amigo, eu não via há bastante tempo, a gente estava conversando bastante ontem, e ele viveu muitos anos brigado com seu irmão, e ele disse que Deus estava trabalhando no coração dele. E aí um dia o irmão dele convidou ele para ir a algum lugar, e ele entendeu que deveria ir, e foi. E sabe o que Deus fez? Restaurou o relacionamento. Ele disse que não foi fácil. Não foi fácil. Mas Deus restaurou. Hoje são 2 grandes amigos. Deus quer que você ganhe a sua vida, mas o jeito de ganhar a vida é perdendo. E a perda é quando você abre mão de você para ganhar todas as coisas que são mais importantes do que as coisas deste mundo. E quando você ganha as coisas mais importantes desse mundo, aí você muda a sua vida, você muda o seu semblante, você muda o teu coração, sai um caminhão, um turbilhão de coisa de cima de você, você se sente mais leve. Mas para isso, você tem que fazer como Agar. Agar voltou. Agar percebeu que Deus estava vendo. Deus ouviu o clamor de Agar. Agar fugiu, não aguentava mais. E Deus percebeu, viu a dor que essa mulher estava sentindo. O que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Você vai continuar com a vida que você está vivendo? Ou você vai se sujeitar a Deus e perdoar as pessoas que você precisa perdoar? Ou enfrentar o problema que te atormenta e que vem fazendo com que você, atormentado pelos seus problemas, pelas suas emoções, como Sara estava atormentada, isso pode vir a causar muitos problemas em muitas pessoas. O que você vai fazer? Você quer uma sugestão do pastor? Enfrente o seu problema. Por isso que a partir da segunda-feira de março, nós vamos iniciar um trabalho de cura emocional, à luz das Escrituras, para Deus tratar dos nossos corações. Tratar.
à luz da Bíblia. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que você faria, não é o que eu faria, mas é o que a Bíblia diz que eu e você devemos fazer. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque Deus vai trazer você de volta para o jardim, para o lugar onde Adão e Eva tinham paz, tinham comunhão com Deus, tinha esperança, tinha vida, tinha alegria. Meu irmão, nós vamos celebrar a ceia agora. E a ceia, você pode imaginar assim, a ceia é um ritual. A ceia é um memorial. Sabe o que é memorial? Memorial, quando você vai ali, você lê o que está escrito ali, e aí você lembra, memorial dos pracinhas, memorial dos que perderam a vida no avião da Chapecoense, memorial, quando eu estive em Nova York, eu fui no memorial lá das Torres Gêmeas, eu fui vendo os vários nomes das pessoas que estavam ali, aquilo foi um memorial, só que aquele memorial é gigantesco. É para você lembrar. É para você lembrar que Jesus morreu por você. É para você lembrar que Jesus foi crucificado por você. Esse memorial é para você lembrar que Deus está te vendo. Esse memorial, que é a ceia do Senhor, é para você lembrar que você tem que voltar. Se você abandonou a igreja, se você saiu da comunhão, se você abandonou sua família, se você não conversa com tua esposa, com teu filho, com teu pai, com a tua mãe, com seus amigos, com a igreja, com o pastor, com quem for, esse memorial é para você saber que Jesus morreu por mim e por você para restaurar a nossa vida, ainda aqui nessa vida. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. O que você vai fazer com a mensagem que Deus trouxe ao teu coração, ao meu coração nessa noite? O que você vai fazer com isso? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelos registros deixados na palavra do Senhor. Pelos mentores que são os personagens da Bíblia, e nós podemos olhar para a experiência de Sarai, para a experiência de Abraão, para a experiência de Agar. E a gente pode olhar para a situação, ó Deus, e pedir, clamar por misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a negar a nossa autossoberania, a nossa autoconfiança. Ajuda-nos, Senhor, a tomar a nossa cruz. A entender que nós precisamos do Senhor, que nós temos que morrer mesmo por nossa vontade, por nosso desejo, para as nossas reações. E ajuda-nos, ó Deus, a perder a nossa vida por amor do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença, Senhor, nas nossas vidas. Ajuda-nos, nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque sozinho nós não vamos conseguir fazer, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Atua nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Guarda a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor continue sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém.